a todos, né? Vamos começar mais uma live na quarta-feira aqui com a FACHESF, né? Vamos entrando aí. Deixa eu colocar aqui fixar aqui o nome, né, da nossa live. De investimentos. Só um instante. Para todo mundo que entrar já saber o que a gente está tratando aqui, né? Só um momento. Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar dos investimentos da FACHESF, né? Conforme vocês votaram, ó, a gente ficou muito feliz aí com a participação de todo mundo, tá? Muito obrigada mesmo. O pessoal votou e tal. A gente ficou muito feliz. Pronto. Beleza, já fixei aqui os comentários, vamos dar início, enfim, né? Primeiro me apresentar, meu nome é Natália Moreira, eu sou atuária aqui da FACHESF, né? E sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Toda quarta-feira, às 17 horas, a gente vai ter uma live aqui no canal da FACHESF, tá? Então, já coloquem aí na agenda de vocês, às 17 horas, às quartas-feiras, live aqui no canal da FACHESF, tá? E essa iniciativa, né, da FACHESF, com essa iniciativa, a FACHESF se propõe a estar mais perto do participante, né? Essa forma que a gente encontrou nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, de estar mais próximo do participante, levando a ele as informações relativas às nossas ações, relativas à gestão, porque transparência para a gente é muito importante, né? Então, sejam todos bem-vindos, tá? E eu queria fazer um combinado com vocês antes da gente começar, tá? A gente percebeu que quando a gente quando a gente está com os comentários ativados, normalmente a live trava. E aí, assim, o que eu vou combinar com vocês é o seguinte, como a gente combinou, eu tô vendo que algumas pessoas já estavam aqui, né, na live passada, eu vou combinar de novo com vocês aquela questão de a gente fechar os comentários nesse momento, tá? E abrir os comentários ao final da live, ao final das considerações de Luísa Penha, para que aí sim vocês consigam colocar as perguntas de vocês no comentário, tá bom assim? E quero fazer um outro pedido também, tá? Aí embaixo, aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem um aviãozinho, parece um aviãozinho aí, né? Eu queria fazer um pedido para vocês, que é justamente compartilhar essa live com algum colega, com algum que seja participante como você, para que essa live chegue a mais pessoas possível, tá bom? Então é só clicar nesse aviãozinho que a gente chama aqui embaixo, ele tá aqui embaixo mesmo, ó. Você clica no aviãozinho e encaminha para mais participantes, para que todo mundo tenha acesso ao assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é de extrema relevância, né, que é os investimentos. A gente vai tratar dos resultados da FACHESF, vai responder as perguntas que vocês encaminharam na caixinha, né, ao longo da semana. Então, assim, por favor, se vocês puderem compartilhar esse conteúdo, a gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Então, agora eu vou desativar os comentários, como a gente combinou, beleza? Ao final a gente abre e caso aquela história, né? Caso a gente não consiga responder a sua pergunta aqui nessa live, por favor, nos encaminhe, no Fale Conosco, que a gente vai dar total atenção aí para que sejam todas respondidas, perfeito? Então eu vou agora tirar aqui os comentários e vou chamar a Luísa da Penha para conversar conosco, tá bom? Só um minuto. Tá, deixa eu ver aqui, onde é? Aqui. Certo, desativei os comentários, no final a gente reativa, tá? Eu vou chamar a Luísa aqui para conversar conosco. Cadê Luiz? Aqui tá ele. Vamos ver aqui. Luiz. Aqui.
aguardar aqui o Luiz entrar. Oi, Luiz! Oi, Natália. Boa tarde, Tudo tudo bem? bem? Boa tarde. Tudo tranquilo? Ah, que joia! Então hoje a gente vai conversar sobre investimentos, não é isso? Eu não te escutei, Natália. Ah, desculpe, Luiz. Eu estava falando que a gente hoje vai conversar sobre os investimentos da Fachesf, sobre os resultados e as principais perspectivas, né, que a gente vê depois da pandemia, dentro da pandemia e também depois da pandemia, né? Assim? Isso aí. Perfeito. E Isso aí, aí. assim, eu estava até comentando com o pessoal que a gente trouxe aqui, né, alguns questionamentos que foram nos mandados pelos próprios participantes, né? E a gente recebeu perguntas, assim, bastante interessantes. A gente está vendo que o participante tem nos acompanhado até o que a gente deixa, o conteúdo, né, que a gente está disponibilizando no site, na área restrita. Então, muita gente encaminhou pergunta baseada naqueles dados e a gente ficou muito feliz com isso, né, Luiz? Ótimo, ótimo. Boa Maravilha. tarde a você. Boa tarde também. Quer falar com o pessoal, dar uma palavrinha? Bom, boa tarde a todos. Foi uma satisfação muito grande estar participando dessa live, né? São momentos difíceis que a gente está passando agora, Sim, mas a gente está aproveitando o que tem de bom nesses momentos difíceis, né? E hoje perfeito, acho Luiz. que é uma grande oportunidade para a gente falar sobre esse momento, sobre o impacto dessas questões todas no mercado financeiro e nos investimentos da Fachess, né? E estamos aqui à disposição, né? Isso é resultado de uma enquete que foi feita, né, Natália? Isso. E na próxima live a gente vai falar especificamente do déficit do plano CD, que é um Uhum. outro assunto importante e que interessa a boa parte dos participantes da Fachess. Então é uma Ah, satisfação muito perfeito. grande estar aqui participando dessa minha primeira live, né? Ah, e a gente agradece a disponibilidade, viu, Luiz? Pois não, Agradece mesmo. pois não. Estamos aí com 100 Obrigado. pessoas nos assistindo agora, né? Opa, 101, ó, e o pessoal tá chegando aí. Isso é muito bom, né? É sinal de ótimo, que o pessoal tá ótimo. gostando da iniciativa. Então vamos começar, sem mais delongas, né? Luiz, hoje a gente vai falar aí sobre os investimentos, sobre as perspectivas, né, relativas aí ao investimento, e eu queria iniciar a nossa conversa aqui perguntando para você qual seria aí a importância, né, e o papel da política de investimentos da Fachesf, na verdade, dos planos da Fachesf, né? Poderia nos dizer? Isso. Pois bem, Natália, a política de investimento, ela estabelece assim, as diretrizes, né? Ela estabelece como deve ser feita a alocação, a governança dos investimentos, né? Os limites, né, para a aplicação dos recursos. Esses limites são estabelecidos por uma norma do Conselho Monetário Nacional e ele estabelece limites em cada segmento, né? São os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, né, que são aqueles investimentos em participações, investimentos em fundo multimercados, investimentos imobiliários, que são os investimentos da própria fundação em imóveis e em fundos imobiliários, e a parte de operações com participantes, né, que pode ser empréstimos pessoais ou financiamento imobiliário. No caso da Show. Fachess, a gente só faz empréstimos pessoais, não faz financiamento imobiliário. Ah, legal. Perfeito. E é obrigatória essa elaboração dessa política anualmente, Luiz? Como é que funciona isso? Então, a política de investimentos ela é obrigatória, né? A gente Uhum, faz uma revisão anual, né? Como certo. eu falei, ela é uma exigência do Conselho Monetário Nacional Uhum, através de uma resolução e ela define o mínimo que deve conter essa política de investimento, né? Como já falei, sim. a alocação dos recursos, como deve ser feita a governança, né? Como são feito o monitoramento, o processo de seleção de prestadores de serviço, né? Desde os gestores até os consultores, até os custodiantes dos ativos. E a cada ano é necessário que a gente faça essa revisão da política de investimento, por exigência dessa norma. Ah, E se perfeito. acontecer algum fato extraordinário, ela poderá ser revista, né? Um cenário macroeconômico não previsto na política de investimento, ela pode sofrer uma revisão extraordinária. Perfeito. E Então, ela é feita por então plano, né, Luiz? A depender e, aí e, do perfil do e, plano, não é isso? De cada exatamente, plano. ela é feita por plano de benefício, né? Porque cada Uhum, plano
em tese, ele tem um passivo diferente, né? Quer dizer, o passivo é representado num plano de previdência pelo fluxo de caixa, né? Pela necessidade de pagamento de longo prazo dos seus participantes. Uhum. Então, se você tem um plano que só tem pessoas já aposentadas, pessoas em idade mais avançada, essa política de investimento ela deve ter um perfil diferente de um plano, por exemplo, que tem pessoas mais jovens. Nessas Perfeito. pessoas mais jovens, em tese, elas podem correr mais risco, né, visando ter um retorno maior dos seus investimentos. Então, por isso Bom. que as políticas de investimento elas precisam ser feitas por plano. Elas são feitas e são acompanhadas por plano. A gente considera um horizonte, assim, um horizonte de cenário macroeconômico de 5 anos, né? Uhum. E é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Porque enquanto que um plano de previdência ele trabalha com perspectiva de pagamento de benefícios vitalícios, né? Ou seja, até cada pessoa falecer, os horizontes do mercado financeiro são horizontes, quando se fala de horizonte de longo prazo no mercado financeiro, a gente está falando de 2 anos, 3 anos. E Isso. mesmo assim acontecem frequentemente essas crises que não são contempladas normalmente nos cenários macroeconômicos, né? Então, Perfeito. uma das dificuldades que a gente tem é que enquanto a gente está trabalhando com pessoas que têm expectativa de vida, você como atuária sabe muito bem disso, hoje a expectativa de vida das pessoas aos 60 anos, se for mulher, é 90 anos, né? Se for Sim. homem, acho que é 87 85 em anos, né? torno. 85, Em torno de 87 anos. 3 a 5 anos de diferença. Então, a gente está falando de fazer política de investimento para arcar com pagamento de benefícios para pessoas que vão viver até os 90 anos. Então, Uhum. daí a necessidade de a gente ter revisões frequentes dessas políticas para poder ir se adequando e ir se alinhando àquilo que o mercado aquilo que está acontecendo no mercado. Perfeito, Luiz. E a gente tem visto, né, que essa crise mundial, ela tem aí da pandemia, né, da Covid-19, ela tem aí provocado uma variação muito grande, né, na bolsa de valores, aí na renda variável e tal, e até mesmo na renda fixa. E como consequência, as carteiras de investimento de modo geral, elas estão apresentando alguns retornos negativos, né? Qual que é o tamanho do impacto econômico da pandemia nos investimentos dos planos da FACHES? Então, crises no mercado financeiro não é nenhuma novidade, né? Isso é A gente, verdade. a gente que trabalha com administração de recursos, a gente tem que estar preparado para essas Uhum. crises, né? E por isso que a Isso. gente tem simulações de cenários de estresse, né? Evidentemente, acontece do estresse ser além daquele cenário que a gente simulou. Mas a gente já teve aí, ao longo da existência do plano CD, por exemplo, dos novos planos da FACHES, não digo novos planos, mas que já tem 20 anos, né? O plano CD e o plano DS, Sim, a gente já teve aí verdade. várias crises no mercado financeiro, né? E Uhum. todas essas crises a gente conseguiu sair delas, assim como o mercado, e ter uma resposta, vamos dizer assim, favorável aos resultados dos investimentos, né? Essa crise agora é uma crise diferente, né? Enquanto assim, a mais recente, vamos dizer, a grande crise mais recente que a gente teve foi a crise de 2008, né? Que foi aquela Foi. crise que nasceu nos Estados Unidos com a questão dos financiamentos imobiliários, né? A Uhum. chamada crise do subprime. Foi a crise que até então causou pontualmente o maior impacto sobre os investimentos da FACHES. Essa agora, ela causou um impacto maior, né? Quer dizer, no primeiro momento, que foi em março, né, quando a gente apurou a rentabilidade de março, a gente teve uma queda de quase 10% na cota do plano CD, né? Mas em abril, a gente já viu uma recuperação, a gente já está vendo agora, em maio, uma recuperação, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter uma rentabilidade positiva novamente, uma recuperação no valor da cota, de modo que quando a gente considera aí já esse março, abril e maio, a gente já está vendo que o impacto dessa crise foi inferior àquele impacto lá de 2008, né? Tivemos É. ainda um período, olhando, fazendo uma retrospectiva, a gente teve assim dois períodos em que tivemos de todas as crises que aconteceram, que foram pelo menos umas 10, né, desde 2001 para cá, a gente teve duas que causaram grande impacto, né, que foi a crise da Grécia, né, e Isso. essa crise de 2013, né?
que não foi a crise de 2008, aliás, não foi a crise da Grécia, foi a crise de 2008, e a crise Foi. de 2013. Na crise de 2013, a cota do plano CD, ela estava no seu valor, ela caiu 14%. Até o mínimo que ela atingiu, ela caiu 14%. E isso foram durante 13 meses. Quer dizer, somente após 13 meses é que essa cota começou a se recuperar e daí para frente se recuperou até o que a gente viu hoje, né? Quando veio essa crise agora, que aconteceu, o pior momento foi em março, a gente teve uma queda de 10% e a gente já está vendo uma recuperação. Muito bom. Então, apesar de ter essas ondas, da primeira onda, da segunda onda, de ninguém saber o que é que vai acontecer com essa crise do coronavírus, a gente está vendo já no mercado uma recuperação. Se isso vai ser definitivo, é a grande questão que a gente está tendo que administrar. Isso aí ninguém sabe, né, Luiz? É uma questão aí mundial, tá todo mundo inserido nessa questão, e aí pegando até um gancho, né, de estar todos nós, e todos os nichos, e todas as empresas inseridas aí nessa crise mundial, eu queria saber, assim, né, no caso do setor elétrico, né, que é o caso aí do setor da nossa patrocinadora, nossa principal patrocinadora, que é a Chesf, né? Está sendo afetada também por essa questão, né? Ela está sentindo aí os reflexos da crise, mas isso poderá, de alguma forma, afetar a fundação, mesmo que indiretamente? Eu queria complementar a questão anterior ainda, Natália. Eu falei Pois não, apenas claro. do impacto na cota do plano CD, porque são esses os participantes que acompanham mais de perto o desempenho dos investimentos, tendo em vista que isso reflete individualmente em cada um, né? A conta individual. Claro, Luiz. Então, claro, é importante. eu falei do maior impacto que foi na rentabilidade e na cota do plano CD a conceder, né? Quer dizer, daqueles participantes que ainda não se aposentaram. O impacto nos outros planos foi muito menor. O impacto na parte do CD concedido, por exemplo, não teve rentabilidade negativa no CD concedido. Por que não teve rentabilidade negativa no CD concedido? Porque o CD concedido ele tem uma política de investimento mais conservadora, coerente com aquilo que a gente falou antes. No CD concedido, você só tem aposentados. Então, eu brincando, já falei isso algumas vezes, né? Ali a gente está tratando com o dinheiro da feira, com o dinheiro da cesta de remédio, né? Então, não dá para a gente estar correndo risco com aquele recurso. Então, por isso que ele tem uma política de investimento mais conservadora. Apesar de que, no final do último ano, a gente começou por uma questão do déficit, que a gente vai tratar em outra oportunidade. A gente começou com a política de investimento, revisamos a política de investimento e começamos com a política de investimento mais agressiva, mas mesmo assim ele ainda é muito conservador em relação ao CD a conceder. E no caso do plano BD e do plano BS também o impacto foi, quer dizer, houve um impacto na rentabilidade, claro. A gente não bateu meta atuarial em nenhum desses planos, evidentemente. Mas rentabilidade negativa a gente só teve no plano CD a conceder e no plano BD tivemos, mas em um valor bem inferior, bastante inferior aos 10%. Então, complementando. E até com relação perfeito. Sim. Não, Luiz, até antes de você passar para esse próximo tópico que eu coloquei em relação aí aos reflexos na patrocinadora, é importante também deixar claro, né, que no plano CD a gente tem aí essas duas, a gente vai chamar aqui de submassas, mas no caso aí no caso dos ativos, né, a gente tem uma política específica e no caso dos assistidos a gente também tem uma outra política de investimentos específica e é importante também destacar que essa variação entre essas duas cotas, vamos dizer assim, é por conta também da marcação, né? Isso, é outra questão que é outra diferença que existe, essa questão da marcação a mercado e da marcação na curva, né? Isso. Ou seja, essa é a forma como você contabiliza os investimentos, né? Eu estava vendo hoje um webinar e acho que foi o diretor da Previ, ele se referiu à rentabilidade contabilizada, né? E contabilizada, sim. Eu sei porque ele tem muito ativo lá marcado na curva, né? Que são, assim, para as pessoas que não são bem familiarizadas com o assunto, a gente está falando de precificar os ativos, ou seja, contabilizar os ativos a preço de mercado, que reflete o preço com aquele título está sendo negociado diariamente, né, quer dizer, e contabilizar os ativos na curva, né? Essa diferença. Contabilizar na curva
é atribuir ao ativo aquele preço de aquisição, aquele preço fica congelado, e a esse valor é agregado apenas o rendimento mensal. Ou seja, é como aquele critério de declarar o imóvel, o seu apartamento no imposto de renda. Você compra um apartamento, declara ele por um valor no imposto de renda, aquele valor fica congelado. O preço de mercado do apartamento ele varia, mas lá no seu imposto de renda ele está congelado. Apesar de que, se for um apartamento alugado, você está recebendo aquela renda mensalmente. Então a diferença é essa. Quando você tem o ativo a mercado, tem hora que ele está bem acima do valor de aquisição e tem hora que ele está bem abaixo do Bem valor de abaixo. aquisição. Perfeito, Então, Luiz. para evitar essa volatilidade, ou seja, essa variação de preço, é que a gente, naqueles planos mais conservadores, como é o caso do plano CD concedido, ou seja, daqueles participantes que já estão aposentados, a gente preferiu marcar parte desses ativos na curva e não submeter o plano a essa volatilidade de mercado. Muito bom, Luiz. Perfeito. Perfeito. Foi muito boa essa comparação aí com os aluguéis, né? Fica mais fácil aí para o pessoal entender. Mais fácil de visualizar. Né? É verdade, ficou muito bom. Então, passando aí para nosso próximo ponto, foi em relação ao setor elétrico, que também, né, que é o setor aí da Chesf, ele também está inserido nessa crise, né? Esse reflexo na Chesf poderá chegar à Fachesf de alguma forma? Vamos lá. Primeiro, vamos entender essa questão do impacto de um problema, de uma crise, de uma eventual crise, numa patrocinadora em um plano de benefício por ela patrocinado, né? Tá. Então, os patrimônios, eles são segregados, são diferentes, né? O patrimônio de um plano de benefício, ele é uma poupança que o participante formou junto com a patrocinadora, porque tem contribuição do participante e da patrocinadora, ele formou aquela poupança durante o tempo. O dinheiro está lá guardadinho. Então, se, por exemplo, for um plano em que a patrocinadora não contribua mais, que é o caso do nosso plano BS e do nosso plano BD, a gente sabe que tem um compromisso de dívida da patrocinadora, então ela ainda contribui. Mas o exemplo do plano BS. Qual o impacto no plano BS de um grande problema na patrocinadora que a gente sabe não está dentro das nossas expectativas a acontecer? Mas se viesse a acontecer um grande problema na patrocinadora, qual seria o impacto no plano BS? Zero. Zero, porque ele não tem nenhuma dependência da patrocinadora. A única dependência da patrocinadora é uma contribuição que ela faz, mas para prover as despesas administrativas. Para benefício, não tem nenhuma dependência. No caso do plano CD, qual seria o impacto de um problema da patrocinadora no plano CD? Com relação à parte que ainda não foi concedida, dos benefícios não concedidos, dos ativos, né, poderia ter um impacto na conta individual de cada um, se eventualmente a patrocinadora deixasse de fazer a contribuição dela. O participante continuaria fazendo sua contribuição, e a patrocinadora não tinha condições de fazer a contribuição dela. Então, era o impacto na conta individual de cada um. No caso do plano CD concedido, quer dizer, dos participantes já aposentados, novamente, a gente tem nesse plano um déficit, né, que esse ano a patrocinadora começou a fazer uma contribuição extraordinária para esse déficit, então teria o impacto dessa contribuição, que é uma contribuição pequena em relação ao que a gente paga de benefício nesse plano. Então, mesmo que viesse a acontecer um problema, no caso do plano CD, aí a gente já tem um impacto maior, porque a gente sabe que existe um contrato de dívida com a patrocinadora, e esse contrato essa dívida é em torno de R$1 bilhão, e que a Chesf vem arcando com essa contribuição extraordinária, em torno de R$10 milhões por mês. Religiosamente em dia, nunca tivemos problema nenhum com a patrocinadora, e não esperamos não ter. Porque o setor elétrico, a gente sabe, a gente tem visto aí na mídia, que está sendo e será muito afetado com essa crise, né? Tanto por conta da inadimplência, né? Isso aí afetando mais as distribuidoras, como por conta da redução do consumo, que é natural que com esse isolamento social que está havendo, o consumo se reduziu muito. Então isso se reflete na receita das distribuidoras, que eventualmente pode se refletir nas empresas de geração e transmissão, como a Chesf, né? Mas é uma questão que crise no setor elétrico também não é novidade, né? O setor elétrico tem capacidade de lidar com esses problemas, né?
E Verdade. o próprio governo e os próprios órgãos de regulação, ainda essa semana eu estava vendo que a ANEEL acaba de colocar em audiência pública a estruturação, quer dizer, os detalhes da estruturação de uma operação de 16 bilhões de reais. Uma operação de crédito de 16 bilhões de reais para atender aquelas empresas do setor que eventualmente tenham problemas de liquidez. Então, é uma coisa que a gente está vendo que, se vier a acontecer, está equacionado. Mas a Chesf, o que eu vi hoje foi a divulgação de uma nota da Chesf que vai estar pagando quase 1 bilhão de dividendos, né? Então, a gente É espera uma que não boa tenha notícia. problema com a patrocinadora Chesf. Isso aí. Os É acionistas da Chesf verdade. devem estar contentes hoje, né? E até o momento, né, Luiz, a gente não teve nenhuma sinalização da Chesf nesse sentido, né? Importante também É, colocar. não tivemos nenhuma sinalização nesse sentido. E, de novo, se É. tivermos essa sinalização, apesar daquela dependência, a gente já fez teste de estresse, de não ter mais contribuições, de eventualmente deixar de receber contribuições. Ah, A importante FACHES, ela colocar. tem condições de pagar durante vários meses a folha de benefício. A FACHES hoje ela paga em torno de mais de 500 milhões de reais por ano de benefício. Então, os planos têm condições de pagar essa folha durante pelo menos um ano. Mesmo o plano Tá. que tem mais Temos dependência liquidez. da patrocinadora, que é o plano BD, então os participantes da Fachete, eles podem ficar tranquilos, e a gente assegura isso, que a gente não vai ter problema de pagamento de benefício por conta dessa crise. Ah, importante, Luiz, importante colocar isso. E também, assim, eu gostaria de registrar que estamos com 150 pessoas aqui nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só reforçar aqui, minha gente, que a gente desativou os comentários, tá? Mas ao final da live a gente vai reativá-los, tá? É só mesmo para não dar problema aqui, para que não trave a live e tudo mais. Mas ao final da live a gente vai reabrir para perguntas, tá bom? Agora a gente está respondendo as perguntas que a gente já tinha recebido antes nas caixinhas que a gente deixou nos stories do IG da Fachesf, tá? E também que a gente não está vendo os comentários aqui de vocês, mas está vendo os corações, viu? Então mandem corações para a gente aqui para interagindo conosco. Ô Luiz, então, voltando aqui ao nosso assunto, né? A gente viu aí que vamos ter impactos nos investimentos e tudo mais. E a gente está com um déficit aí no plano CD, que a gente vai tratar disso com mais detalhes, né? Ó, estamos vendo os corações, viu? A gente vai tratar disso com mais detalhe aí na próxima live da quarta-feira, mas é importante também trazer aqui, né, essa questão também do risco de um déficit atuarial, considerando aí esse cenário de investimentos que a gente está vendo, né? Como é que você vê essa questão? A gente está conseguindo mitigar esse risco? Como é que vai ser como é que a gente está tratando essa questão? E se tem essa chance, né? Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer para o pessoal, né, quem não é do ramo, o que é déficit atuarial, né, Natália? Ah, muito bom, muito bom. Eu vou tentar esclarecer, e se eu não esclarecer bem, você, por favor, me corrija, né? Ah, é douto no assunto. Déficit atuarial é diferente de déficit de caixa ou déficit de liquidez, né? Uma empresa, ela tem déficit de caixa ou déficit de liquidez quando ela não tem recurso suficiente para pagar aquela obrigação naquele dia. Então, a empresa está deficitária, né? É como se a gente não tivesse dinheiro para fazer a feira, então tem um déficit, né? O déficit atuarial não é um déficit de caixa. É um déficit que significa dizer que, para pagamento dos compromissos futuros, ou seja, dos benefícios de natureza vitalícia, você não teria em caixa hoje o valor suficiente, né, para pagar todos esses benefícios até o final. Mas para pagar benefícios durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a gente tem esse valor em caixa hoje, em todos os planos, né? Tem plano que tem sobrando, né? Você sabe muito bem, o plano BS tem mais do que o necessário, né? Tem superávit, né? O plano BD não tem esse superávit, mas tem o contrato com a nossa patrocinadora, que faz com que a gente tenha esse plano equilibrado. E o plano CD, a gente tem um déficit, né, que acabamos de equacionar e estamos pagando. Então, o déficit atuarial, o déficit ele depende
a relação entre o lado das obrigações, né, que é o passivo, e o lado dos direitos, que é o ativo, né? Então, quando há um desequilíbrio nisso aí, você tem um déficit, ou um superávit, né? Então, dos ativos, a gente está com esses problemas de rentabilidade, que a gente já falou, que não afetaram o déficit, vamos dizer assim, não tem afetado o déficit. No caso do plano CD, não afetou o déficit do plano, afetou a conta individual de cada participante. No caso do plano BS, reduziu um pouco o superávit, porque a rentabilidade não foi superior à meta, e no caso do plano DD também reduziu, aumentou o déficit, né? Aumentou a obrigação da patrocinadora, vamos dizer assim. Né? Então, o déficit atuarial, ele, aí do lado do ativo, são essas as variáveis. Do lado do passivo, quais são as variáveis para fazer com que essa obrigação aumente? Quer dizer, são as variáveis das premissas atuariais, né? Que expectativa de vida, se aumentar a expectativa de vida, que não tem nada a ver com crise da Covid, se aumentar a expectativa de vida, naturalmente a gente vai precisar de mais recursos para pagar os benefícios durante mais tempo, né? Se a gente, de repente, tem uma suposição, uma premissa lá, que sobre a rentabilidade dos investimentos. Se essa premissa a gente passar a admitir que a rentabilidade dos investimentos vai ser inferior a esse valor que a gente está adotando hoje, né, que é de 5,5% sobre o IGPM ao ano, né, a gente poderá ter um déficit também. E as principais são essas, né, as principais variáveis que afetam são essas aí, que não tem a ver com Covid, né? Muito pelo contrário, a taxa de juros é uma questão que já está bastante inferior aos 5,5%, a taxa Selic, e que a gente vai ter que discutir esse assunto durante esse ano de 2020. Mas não tem a ver com o déficit. Então, o déficit ele é afetado na crise, ele é afetado por conta do ativo. E do ativo, realmente, se a gente já teve a rentabilidade prejudicando um pouco o déficit, mas a gente espera que deverá haver uma recuperação dessa rentabilidade ao longo do tempo. Luiz, e pegando esse gancho aí que você falou agora da taxa Selic atual, que ela está em 3%, né, que é um dos menores patamares, se não o menor patamar da história, não é isso? Esse nível de Selic, ele ajuda ou atrapalha aí em relação ao alcance da meta atuarial dos planos? Ele ajuda ou atrapalha? Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, né? Quer dizer, é aquela referência de taxa de juros para os negócios, né? Vamos dizer assim. Então, ela é considerada a taxa livre de risco, né? A gente sabe que a taxa de juros, o retorno do investimento é função do risco que esse investimento oferece, né? Aqui o investidor está exposto ao comprar esse ativo. A taxa Selic, ela é considerada uma taxa livre de risco, né? Significa dizer que é a taxa que o Tesouro paga, o governo paga, o Tesouro paga, sobre os títulos que são indexados a essa taxa. Então, qualquer outro investimento que você fizer deve ter um risco maior do que esse risco de investimento em Tesouro Selic e, portanto, deve ter uma taxa maior. Uma taxa de retorno deve ser uma expectativa de retorno maior porque tem um risco maior, né? Então, como eu falei antes, a expectativa de retorno do investimento nosso tem que ser superior a IGPM mais 5,5. Então, se eu tenho uma taxa de juros de 3, eu não estou cobrindo o IGPM mais 5,5 no ano que passou, deu 13 alguma coisa. Foi. Então, se eu tenho 3, falta 10. Né? Esse ano deve dar perto de, sei lá, com essa crise o IGPM caiu um pouco, né? Acho que não vai ter inflação, dependendo do comportamento do dólar, mas deve ficar pelo menos em 4, né? Então vamos supor 5,5 mais 4,5, 10. Então se eu fizer a aplicação em títulos que me rende 3, então está faltando 7. É isso? No mínimo 7. Então a questão é, o investimento em taxa Selic já faz muito tempo que a gente deixou de fazer. Porque já faz bastante tempo que a taxa Selic deixa de remunerar essa meta de rentabilidade que a gente precisa. Né? Então, a taxa Selic nesse valor, ela deixa de ser uma alternativa de investimento de baixo risco para a FACHES, né? Para a FACHES e para os investidores de forma geral. Essa taxa, ela já chegou a 25%.
né, chegou a mais, mas desde a existência do plano CD ela já chegou a 25%. Então, naquela época, você tinha uma taxa de 25% sem risco praticamente. A taxa É livre de verdade. risco era 25%. Apesar de que a gente teve um momento de inflação, eu lembro que teve um ano que o IGPM deu 32%. Então, se você tinha 25, 32 mais 6, na época era IGPM mais 6, então não pagava a conta, né? Mas o que acontece com a taxa Selic baixa é que deixa de ser uma alternativa de investimento e, consequentemente, a gente passa a ter que, dentro do próprio segmento de renda fixa, ter que buscar outras alternativas que remunerem a sua meta atuarial. Ou seja, que remunere o seu investimento superior à meta atuarial. Então, é só para ter um exemplo de como é que... a gente precisa de ter um tempo melhor para explicar essas coisas, como é que funciona. Em 2019, por exemplo, a taxa Selic começou com 6,5%, terminou com 4,5%. A rentabilidade do plano CD, a conceder, foi 23%. Mas como assim? Com a taxa Selic, que em média deu, sei lá, começou com 6,5% e terminou com 4,5%, em média deve ter dado uns 5% alguma coisa. Como é que deu 23%? E a gente sabe que a alocação dos investimentos de todos os planos da FACHES é predominantemente em renda fixa. Alocação em renda fixa não quer dizer alocação em taxa Selic. Existem alternativas de investimento em renda fixa e no próprio título público, né, que por conta desse critério de marcação a mercado, eles oferecem uma rentabilidade até maior do que investimento em bolsa em determinado momento. Verdade. Foi o caso da nossa rentabilidade de 2013, 2019. Né? A gente teve uma rentabilidade no plano CD a conceder de 23%, 23% e alguma coisa. E o Ibovespa foi 23%. E as pessoas dizem, não, mas está alocado 80% em renda fixa. Como assim? Então foi um negócio muito bom, né? O plano ficou alocado 80% em renda fixa e teve uma taxa, teve uma rentabilidade de 100% em renda variável. Quer dizer, a gente teve um risco muito menor e teve uma relação risco-retorno muito favorável aos participantes, no caso, né? Aos investidores. Então, não é que a taxa Selic é pior ou melhor. A taxa Selic, quando ela é baixa, ela oferece para os investidores na atividade, na atividade real, né, para os empresários, ela oferece a oportunidade de crescimento, né, que ela reduz os custos das empresas e os países desenvolvidos e aqueles países, para se desenvolverem, como o Brasil, eles precisam de taxa de juros baixa para propiciarem aos empresários as alternativas de crescimento. Está ligado aí ao crédito, né, Luiz? O crédito fica mais barato. Se alguém tiver aí um imóvel, né, que esteja, como é que se diz, financiado, as taxas de financiamento ficam melhores, né? Então, assim, essa taxa Selic também, ela baseia aí as políticas, né, para o cenário econômico, para a melhoria aí do cenário econômico, né, para tentar fomentar o cenário econômico. E é até importante também... Pois não. Tudo melhora com a taxa Selic baixa, menos a vida do investidor. O investidor tem que ir para alternativas de maior risco, né? É verdade, caso, Luiz. Nós que fazemos a administração dos recursos dos participantes, a gente tem que buscar alternativas de maior risco, dentro da própria renda fixa, para poder ter a rentabilidade. Mas, pois não, para a economia como um todo, a taxa Selic baixa é o ideal. De um lado a gente ganha porque a gente aí está com os títulos públicos comprados a uma taxa maior. E se essa taxa reduz aí, a gente tem um ganho, né? Que é o que foi o que você falou aí quando você fez o comparativo entre o que a gente ganhou no ano passado de rentabilidade e o que deu a Bolsa, né? E como a gente conseguiu fazer isso com 80% aí alocado em título público, foi justamente em relação a essa diferença entre a taxa que a gente tem, que é dos títulos comprados, e a taxa que estava sendo negociada, né? Então, esse é o lado aí interessante do título público, né? E de outro, é o desafio da gente em relação ao reinvestimento, que você bem colocou, né? Se você tem uma Selic baixa e tal, e quando você, vamos supor, vende aí esses títulos públicos, aonde é que você vai colocar o dinheiro para ter uma boa rentabilidade?
Aí você precisa ir para a economia real, né? Ou precisa ir para, de repente, né, ter um risco maior dentro da carteira para ter um pouco mais de rentabilidade. Então, é um desafio não só da Fachesf, mas de todas as fundações, não é assim? É isso aí, de todos os investidores, de uma maneira geral, Perfeito. né? De forma geral, Os, perfeito, é, Luiz. Perfeito, de uma forma geral. os, os títulos públicos, nós conseguimos essa rentabilidade basicamente com título público, com aquela parcela pré-fixada, né, que são as NTN-Bs, para quem Hum, é mais acostumado, que chama Tesouro IPCA, né? hum. O nome agora não é mais NTN-B, é Tesouro É, Tesouro IPCA. IPCA. Então, Ficou mais tem duas, didático, né? exato, existem duas formas do Tesouro remunerar quem compra o título público. Um é pela taxa Selic, que hoje é 3%, e outro é pela taxa que é a inflação mais uma taxa de juros. Pelo esse critério de marcação a mercado, quando essa taxa de juros ela se reduz, Uhum. você tem uma valorização do título. Então, mesmo com a taxa atual de 3%, é possível, se essa taxa cair ainda mais, que existe no mercado alguns analistas com essa expectativa dessa taxa cair ainda mais, é possível que a gente tenha uma rentabilidade superior aos 5,5 que a gente precisa, mesmo comprando com 3. Se ela cair para 2, se ela cair para 1, essa rentabilidade certamente ela vai superar essa necessidade dos 5%, né? Então Excelente, né? é uma coisa que a gente ainda tem que olhar, né? Se realmente essa Uhum. taxa vai se estabilizar no 3%, aí a gente não deve mais permanecer com ativos indexados, com ativos do Tesouro, vamos dizer assim, ou se essa taxa vai cair mais ainda. Se ela vai cair mais ainda, os títulos vão se valorizar mais ainda. Muito bom. Legal. Luiz, a gente tem tido, né, bastante discussões aí no âmbito do Comitê de Investimentos na Fachesf, né? Para quem não sabe, a gente tem um Comitê de Investimentos, né, que é composto aí pela diretoria executiva, pelo presidente, por Luiz da Penha, que é nosso diretor financeiro, pelo diretor de benefícios, Raimundo Jorge, pelo nosso gerente de investimentos, que é o Clidenor, e por mim, que sou atuária, né, para fazer essa junção entre ativo e passivo que o Luiz bem colocou há um tempo atrás. E a gente queria, assim, que você nos falasse, né, o que está sendo feito para melhorar a carteira de investimentos, né, e a questão da sustentabilidade do plano CD, né, no médio e longo prazo. Existem mudanças aí na alocação dos investimentos da fundação? Isso, bom você colocar essa questão do comitê de investimento, porque me dá a Uhum, oportunidade de esclarecer um pouco, ou de informar um pouco como é feita o processo, como é o processo decisório e de governança dos investimentos da Fachesf. isso. Aliás, uma das coisas que a gente inovou na política de investimento esse ano foi incluir um manual de governança dos investimentos, Ah, definindo lá importante, Luiz. quais são os critérios para seleção, monitoramento e avaliação dos gestores, Uhum, como é que são os limites de alçadas, né, como é que é o processo de controle de risco, tudo isso está definido nesse manual de governança, né? muito bom. E a gente tem, na estrutura do processo decisório, tudo começa na área técnica, com análise técnica de todas as propostas de investimento. Por exemplo, Uhum, para investir no fundo, e existem as alçadas, né? Se for um isso. novo fundo, esse fundo tem que ser analisado, tem que ser visto como é que ele se comportou. Se for um fundo que tenha outros fundos assim com as mesmas estratégias no mercado, ele tem que ser comparado com todos esses outros fundos e tem que ser demonstrado que ele é o fundo que oferece a melhor relação risco-retorno. E é feita essa análise é feita na gerência de investimento, que é levada para a diretoria, no caso lá para a diretoria de administração e finanças, a gente discute esse resultado dessa análise e leva para o comitê de investimento, que você, como bem você colocou, é formado Uhum, pela própria diretoria executiva, pelo gerente de investimentos, que é Clidenor, e por você como atuária, para ter aquela visão do passivo, né? Aquela visão da uhum, obrigação. Porque uhum. essas coisas hoje estão muito interligadas, quer dizer, sempre foram muito interligadas, né? O passivo tem que atender, o ativo tem que ser investido para atender a necessidade do passivo. Então nós temos esse processo decisório que pode ir até o conselho deliberativo. Existem as alçadas, né? Por exemplo, se o investimento for superior a 5% do recurso garantidor do plano, ele tem que ser submetido ao conselho deliberativo. Abaixo disso é a nível de gerência de investimento, diretoria de administração e finanças, comitê de investimento e diretoria executiva. Então, o processo decisório passa por essas instâncias, né? Tá.
Agora, Luiz, qual foi a sim, Luiz, pergunta e mesmo? em relação para falar em relação à melhoria do desempenho aí, né, da carteira de investimentos, está sendo feita alguma mudança na alocação dos investimentos para isso? Isso. É, como a gente já falou, a gente tem uma forte alocação no segmento de renda fixa e nesse segmento de renda fixa em título público federal, que não é título público federal associado indexado à taxa Selic. É título público federal indexado à inflação, mas uma taxa prefixada. Então, essa taxa prefixada, ficando caracterizada a estabilização da taxa Selic, essa taxa prefixada também é a função da taxa Selic. Ficando caracterizada a estabilização dessa taxa prefixada, a gente já está com a política de investimentos pronta para fazer a alocação em outros setores, em outros segmentos. Como eu falei, a gente tem um segmento de renda fixa, dentro do próprio segmento de renda fixa, a gente tem outras oportunidades que, no caso, basicamente é a oportunidade de crédito privado, que oferecem taxas superiores às taxas do título público, em função do risco que é oferecido. Temos o segmento de renda variável, que é bem conhecido de todos, né, que são as aplicações em bolsas. Temos o segmento de investimentos estruturados, que são mais os investimentos em participações e fundos multimercados. Temos investimento no exterior, que é uma coisa que a gente já vem fazendo desde 2015, né? A gente já vem se preparando para esse processo. Essa redução de taxa Selic é uma coisa que vem ocorrendo desde 2012, 2009, né? Luiz? Antes. Bem antes que ela vem sempre testando o mínimo, né? Lembro que ela testou um mínimo de 8,25, testou um mínimo de 7, depois foi a 14, depois voltou, agora está em 3. E a gente dos planos. Então a gente está com essa, vamos dizer assim, é como se a gente tivesse se preparado para e esperar dar a oportunidade para fazer felizmente não fizemos isso, e agora durante a própria crise a gente já começou a fazer essa ação. E já fizemos realocação em níveis quase no mínimo do que chegou a Bolsa nessa crise da Covid. Acho que a Natália congelou para mim. Vamos lá, voltamos, gente. A live caiu aqui, mas vamos voltar. A gente ainda tem bastante assunto para tratar, tá bom? Vamos chegando aí que eu vou chamar a Luiz de volta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Luiz da Penha. Luiz. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando que eu vou chamar a Luísa aqui para conversar com a gente de novo, tá?
Luiz está aí? Estou conseguindo encontrá-lo aqui. Ah, acabou de entrar. Tá, gente? A gente vai retomar do ponto que a gente parou. Tecnologia é isso, né, gente? É muita gente fazendo live ao mesmo tempo, então, assim, peço vocês aí um pouquinho de paciência com a gente, porque às vezes cai mesmo, tá? A primeira parte já foi salva, já tá lá no canal da Fachesp, já tá aqui, né? Que o canal é aqui no canal da Fachesp, então, assim, ninguém perdeu nenhum conteúdo, tá? Se quiserem ver a primeira parte, depois aqui que a gente terminar essa segunda parte, podem voltar lá que tá salvo, ok? Luiz, você estava falando sobre as questões aí relativas a como é que se toma, né, as decisões da Fachesp relativas à política de investimento, aos investimentos propriamente ditos, e a live travou. Isso. Então, você poderia retomar aí para a gente? Bom, Deixa eu tirar aqui os comentários, tá, gente? Eu vou desativar os comentários, mas, de novo, no final, a gente abre para comentários para vocês fazerem aí as perguntas, tudo bem? Vamos lá, mas coraçãozinho a gente quer, tá? Eu estava falando sobre o processo decisório o processo decisório e de alçadas de decisões no âmbito da gestão dos investimentos, né? Eu falei que, eu não sei se chegou a ver, eu falei que tudo começa com análise técnica feita na gerência de investimento, que você falou da composição do comitê, que pode chegar ao conselho deliberativo em caso de investimentos superiores a 5% do patrimônio, que a gente chama do recurso garantidor do plano, né? Isso, das alçadas. Isso é a alçada. E com isso acontece a decisão sobre o investimento ou não em determinado ativo. Esse aqui é o processo decisório. Aí eu não sei, a pergunta que você me fez foi sobre as oportunidades que vão surgir agora no mercado, não é isso? Na verdade, assim, se existem algumas mudanças que estão sendo feitas nessa alocação, aí você disse, né, você estava até no ponto, Luiz, que você falava da questão da taxa Selic, que ela estava mudando desde 2009, reduzindo, né, testando aí algumas, testando, você colocou a tampa, exatamente, aí a partir daí travou. Isso, a taxa Selic, na verdade, ela é normal, né? Ela oscila em função do ciclo econômico, né? Ela é um instrumento de política monetária que o Banco Central usa, isso aqui no Brasil e no mundo, e ela tem, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, ele olha a inflação, né? Quando há uma retomada na atividade econômica, quer dizer, aquela lei da oferta e da procura, aí a tendência dos preços é se elevarem, né? Então, quando os preços começam a tender a se elevar, aí significa que começa a aparecer a tendência de inflação. E aí o Banco Central recorre à taxa Selic para, assim, de certa forma, amortecer a atividade econômica, né? Quer dizer, cresceu demais, então ele sobe a taxa Selic. Quando essa atividade ela tende a cair, ele reduz a taxa Selic exatamente para reduzir os custos das empresas e os custos das pessoas físicas, de modo que a reativar a atividade econômica. Então, é normal que a taxa Selic oscile, né? Agora, não é normal que ela oscile lá na faixa dos 20%, dos 30%, como já foi no Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, na Europa, você tem situações de taxa de juros até negativa, né? Você tem o dinheiro e como se você pagasse para alguém guardar o seu dinheiro, ao invés de você ter uma remuneração por ele. Então, a taxa Selic hoje no Brasil está em 3%, né? A mínima já atingida. Existem expectativas de reduzir mais ainda. Isso aí é outra preocupação, porque na hora que você reduz muito essa taxa Selic, ela deixa de servir como um instrumento de política monetária, né? E a gente está com uma questão fiscal bastante complicada no Brasil agora, principalmente com essa crise, porque você passou a ter despesas muito maiores do que uma relação entre a despesa e o produto interno bruto, muito além do que se considera adequado, né? O governo fez uma reforma da Previdência
para conseguir manter essa relação dívida-PIB aí em valores adequados, né, em torno de 60%, abaixo de 60%, a gente já teve isso no Brasil, né, e com essa crise, com todos esses gastos que o governo teve que fazer e está tendo que fazer para atender a essa demanda da crise da Covid, a gente está com a expectativa de que essa relação dívida-PIB chegue a 100%. Isso é uma situação complexa, né, porque isso aumenta o risco e os investidores passam a ver o país lá fora como um país de mais risco, né, de elevado, de mais, assim, de um risco maior, e isso dificulta o ingresso de recursos estrangeiros, que é quem faz muitas vezes a atividade econômica se aquecer no país. Tá. Então, assim, Luiz, de forma geral, a gente não vai ter aí uma mudança brusca na alocação dos investimentos, né? Porque acho que também não é nem o momento, né? Assim? Não, brusca a gente não vai ter nunca, né? A gente sempre faz com muito cuidado, assim, Muito planejamento. com muito planejamento, de forma que a gente passe a ter na alocação, passe a ter um valor médio que seja um valor médio conveniente, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa de realocar, os recursos e diversificar mais entre os segmentos. Perfeito. A gente tem um plano novo, né, mais recente, que é o Realize Prev, e é importante também a gente falar sobre a rentabilidade desse plano, né, que esse plano foi criado aí para os parentes dos participantes da FACHESP, né, para eles estarem aí junto com a gente também, usufruindo desse benefício, que é ter um plano de previdência de qualidade, né, com a qualidade FACHESP aí que a gente conhece. E, assim, eu queria saber como é que está a rentabilidade desse plano especificamente. Esse plano, como você falou, ele é uma grande oportunidade que os participantes, quer dizer, que os participantes e os parentes dos E os participantes da parentes, FACHESP têm uma alternativa de ter um novo plano de previdência, né? E até ter isso como não como um plano de previdência, mas também como um plano de alocação de parte do seu patrimônio com a visão de mais longo prazo, né? E a política de investimento do Realize Prev, esse é um plano que a gente está com, acho que novembro, né, a gente está com 6 meses no máximo, né? Isso. 6 meses no máximo. Então, a rentabilidade dele, a política de investimento dele prevê uma rentabilidade superior à taxa Selic, mas é um período muito curto ainda, e ele vinha atendendo essa política de investimento, mas a gente ainda está quer dizer, não estava superando a taxa Selic, estava um pouquinho abaixo, e ele sofreu um pouco também, como todos os investidores sofreram. Ele teve uma rentabilidade, assim, teve uma queda de rentabilidade no mês de maio, no mês de março, né? A gente espera que tenha recuperado também, abril e maio, mas é um período muito pequeno ainda para a gente estar avaliando rentabilidade. Rentabilidade a gente tem que avaliar com muito cuidado, a gente comparando os planos da FACHES. Você tem um que está com a rentabilidade de 23, né? Tem outro que está com a rentabilidade de 9. Qual é o melhor dos dois? Né? O melhor é aquele que está com um retorno compatível com o risco previsto para aquela política de investimento. Esse é que é o melhor plano. Não dá para dizer que um é melhor do que o outro, porque um está com rentabilidade melhor do que o outro. No fim das contas, o que a gente quer é rentabilidade mesmo, né? Mas a gente tem que ter em mente que não é só a rentabilidade, não é a única variável a realizar, né? Então, o plano Realize Prévio é um plano que ele oferece inúmeras vantagens em relação ao que a gente tem no mercado, né? É um plano que você pode entrar nele com R$ 50. Com R$ 50 você não faz investimento em canto nenhum, né? A gente sabe que esses planos de previdência, quanto menor for o valor que você aporta no plano, maior é a taxa de administração desse plano, tanto de previdência como fundo de investimento normal. E no caso do Realize Prev, ele tem uma taxa de administração bastante competitiva para quem aporta R$ 50 e para quem aporta R$ 5.000. E a grande vantagem dele é que ele vai ter acesso aos mesmos investimentos que a FACHES tem hoje um patrimônio de quase 8 bilhões. Então, o Realize Prev, com esse patrimônio dele de 150, 200 mil reais, ele vai acessar investimentos que esses outros fundos de investimento acessam no mercado.
O mercado, existe você para acessar determinados fundos de investimento, você precisa ser considerado investidor qualificado ou investidor profissional. Investidor qualificado é um investidor que tem um patrimônio mínimo de R$ 1 milhão. Então, você passa. E investidor profissional é investidor que tem mais de R$ 10 milhões. Eu não tenho exatamente se os números ainda são esses, mas existe essa escala, né? Então, com os 500, sei lá, com R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil, você no mercado não tem acesso a esses investimentos que o investidor profissional, como é o CNPJ FACHES, tem. Então, o Realize Prévio ele tem essa vantagem de acessar esses investimentos. Isso do ponto de vista da alocação do recurso. É como se você fosse entrar na festa com... Ele tem um primo rico, né? Ele tem um primo rico, que são os planos de previdência da FACHES, por esse lado, né? E ele tem as vantagens também de questão de imposto de renda, de planejamento sucessório, né? Isso é uma coisa que tem sido muito utilizada. As pessoas que já estão pensando em fazer, em tratar o seu patrimônio com os seus dependentes, isso aí já pensando em que chama de planejamento sucessório, que é saber como é que vai ser feita essa distribuição da herança, o inventário, né? Inventário. Então, se você aporta num plano de previdência, como Realize Prévio, aquele valor você já pode destinar, você tem seus dependentes, seus herdeiros, então você já pode destinar no Realize Prévio o percentual daquele valor, aqueles seus beneficiários. E isso não passa por processo de inventário. É uma das grandes vantagens de plano de previdência é essa. Você faz planejamento sucessório, você já divide o seu patrimônio com os herdeiros que você quiser, a parte líquida, né, evidentemente tem um limite, se não me engano é no máximo 50% do patrimônio do titular. Então você já divide com os seus herdeiros aquele valor, e uma vez você falecendo, não entra em inventário, não tem custo de inventário, já está lá definido a parte de cada um. Evita briga. Então, o titular, ele indica, né, Luiz, os beneficiários. Isso, exatamente. Uma das grandes vantagens de plano de previdência é essa. No caso do Realize Prévio, a vantagem é que ele vai acessar investimentos de investidores profissionais, né? Então, portanto, a gente espera que ele tenha uma rentabilidade bem melhor do que se você tivesse num plano de previdência de qualquer outra instituição que você entra com R$ 50, com R$ 100. Perfeito. Luiz, toda crise, né, ela traz ameaças e também traz oportunidades, né? Como é que você está vendo isso no âmbito da FACHESP? Veja, no âmbito da FACHESP, a grande oportunidade dessa crise é para a realocação dos recursos, né? A gente é investidor de longo prazo, né? Então, essa crise é uma crise assim, bastante diferente das outras que ocorreram, né? É uma crise que ocorreu na área de saúde. As crises no mercado financeiro normalmente vêm de questões do mercado financeiro, né? E essa crise é uma crise que tem assim bem definida, é uma crise que a gente, por maior que seja, a gente não tem dúvida que esse problema vai ser resolvido, porque o mundo inteiro está debruçado sobre as soluções para esse problema, né? Pesquisando vacina, pesquisando medicamento. Então a gente não tem dúvida que essa questão vai ser resolvida no menor espaço de tempo possível. A gente não acredita nessa tese de que tem alguém que sabe da solução e não está apresentando. A gente não acredita nisso, né? Então, olhando como investidor de longo prazo, a gente acha que o momento de fazer a realocação dos recursos é esse, né? E com isso a gente espera ter uma oportunidade. O Brasil realmente ele vinha decolando, né? Vinha decolando muito bem, né? Depois que passaram a reforma da Previdência, outras reformas, a gente estava com expectativa de retorno. Pela primeira vez eu vi a Bolsa de Valores, ela sempre foi função, a rentabilidade dos ativos em Bolsa e do próprio índice da Bolsa, sempre foi função de entrada de recurso estrangeiro. Sempre que entrava recurso estrangeiro, a gente tinha uma valorização do Ibovespa. E quando os estrangeiros resolviam sair, a gente tinha desvalorização. Dessa última subida que a Bolsa teve, a gente não teve entrada de recurso estrangeiro. A gente teve muita pessoa física entrando e fazendo com que a Bolsa subisse, né?
E esse comportamento também mudou. Nessa crise agora, as pessoas físicas que antigamente vendiam nesse momento, elas passaram a comprar. Então a gente já viu aí que tivemos mais de 400 mil novos CPFs entrando na Bolsa de Valores durante essa crise. Então o comportamento mudou e a gente está tendo uma grande oportunidade de ter entrada de recursos estrangeiros por conta da valorização do dólar. O dólar está aí a mais de R$ 5, então é muito barato. A bolsa está muito barata para o investidor estrangeiro. A gente só precisa resolver, ajustar algumas questões internas para poder reduzir o risco do país e, com isso, o investidor estrangeiro passar a alocar recursos em bolsa aqui no Brasil. E aí, quem tiver alocado vai pegar esse crescimento. Perfeito, Luiz. E caminhando aqui para o final, né, das nossas colocações, para poder abrir para as perguntas, né, reativar aí os comentários para as perguntas, na sua visão, o que é que a gente pode esperar, Luiz, para o futuro, no médio e longo prazo? Bom, no médio e longo prazo, a gente espera primeiro que essa crise passe, né? Que essa crise se acabe, que a gente retome a agenda de reformas e a agenda de crescimento que o país precisa e que a gente tenha investimentos basicamente em educação para que a gente possa, consequentemente, evitar problemas nas outras áreas de saúde e de segurança e com isso a gente passe a ser visto pelo mundo como um país de baixo risco e um país de futuro. E com isso a gente vai ter investimentos e, consequentemente, a gente vai ter mais segurança e condições vamos dizer assim, de oferecer aos nossos participantes um melhor retorno sobre aqueles investimentos, aquelas contribuições previdenciárias que eles fazem mensalmente junto com a patrocinadora. Muito legal, Luiz. Maravilha. Vamos agora, então, abrir para os comentários aqui, para ver se alguém tem mais alguma pergunta. A gente, de novo, essas perguntas que a gente respondeu aqui, né, e até esse roteiro que a gente criou, foi em cima mesmo das perguntas que a gente já tinha recebido, tá, anteriormente, quando a gente abriu a caixinha de perguntas no perfil da Fachesf, tá? Mas nada impede aqui que vocês façam uma ou duas perguntas para a gente debater também, tudo bem? Reativei aqui os comentários, tá? Quem tiver alguma pergunta aí para fazer, esse é o momento. Gente, importante também, a gente tem aí aqui embaixo também, no rodapé, embaixo de Luiz da Penha aí, tem um sinal de interrogação. Se vocês puderem fazer a pergunta por ali, para a gente é melhor para ver aqui nos comentários, tá? Tem de Belo. Luiz, as nossas aplicações em renda fixa são em bancos estatais, como o BB e Caixa, ou temos aplicações também em bancos privados? Bom, as aplicações em renda fixa, elas são basicamente em títulos do Tesouro Nacional. A gente não faz negócio com banco. A gente faz negócio com gestores de recursos. Então, as aplicações, um fundo de investimento, ele tem um gestor que não necessariamente é um banco. Aliás, a gente prefere que não seja um banco. A gente prefere que seja um gestor que a gente chama de gestor independente, para não existir esse conflito que existe entre o banco e o gestor de recursos. Então, as aplicações de renda fixa a gente tem na carteira própria, na sua grande maioria, em títulos públicos federais, títulos de emissão do Tesouro Nacional. E o que a gente tem em fundos de investimento, a gente tem uma aplicação, um fundo com um valor bem razoável no Banco do Brasil, na BB-DTVM, não é no Banco do Brasil, é na BB-DTVM, que é a gestora de recursos do Banco do Brasil. E sempre através de fundos, né, Luiz? Não diretamente, né? E sempre através de fundos. Então, não tem... Antigamente, a gente fazia, a Fachesf já fez muito, tinha uma carteira de CDB, né? Quando você faz CDB, você está aplicando em banco, né? Você está correndo risco de banco. Mas a gente não faz mais isso e tudo que é... Toda a parte de crédito privado, a gente terceiriza através de gestores qualificados, gestores que são especialistas
nessa área de crédito privado. Então, respondendo, Maravilha. a gente não tem aplicação em banco, a gente tem aplicação em fundo de investimento que tem um gestor especializado naquela estratégia daquele fundo. Muito bom, Luiz. Tem outra aqui, pergunta importante, do Natanael Pereira da Cruz. Boa tarde. Olá, Natanael. Se a patrocinadora for privatizada, quais os impactos para a fundação? Boa pergunta, Natanael. Essa é uma questão, acho que Excelente. a gente tratou aqui no começo, é dessa questão da independência, né, da separação entre patrimônio de fundação e de patrocinadora, né? A patrocinadora, Uhum. ela tem as obrigações, e são obrigações legais, que ela tem que cumprir junto, isso não é a Chess, é qualquer uma patrocinadora. Junto a um plano de previdência, ela tem as suas obrigações. Então, eu sempre digo, o melhor para a Fachesse, o melhor para os seus participantes é uma patrocinadora forte, que tenha condições de manter as contribuições dos seus empregados, né, e que tenha condições de arcar com os compromissos perante a fundação. Se ela é privada ou se ela é estatal, isso é um detalhe, né? Mas a Uhum. experiência que a gente tem e que já foi demonstrada aí em várias situações, inclusive no setor elétrico, é que a privatização não tem prejudicado as fundações. As Bom, patrocinadoras, elas mantêm as fundações, mesmo quando são privatizadas, e não existe essa possibilidade de prejudicar, assim, de ter uma determinada ação que venha a prejudicar os participantes, principalmente aqueles participantes que já estão aposentados. Se for um tá. participante ativo, pode ser que a patrocinadora reduza a paridade de contribuição para reduzir custos, pode ser que isso aconteça. Mas para os participantes aposentados, principalmente, o impacto é zero. Porque Beleza. a obrigação é com o plano, a obrigação é entre a fundação e o participante. Não envolve a Perfeito. patrocinadora nessa questão. Ok, Luiz, muito bom. Pessoal, a gente vai responder aqui mais 3 perguntas apenas, tá? E aí, de novo, a gente pede que as perguntas que não foram esclarecidas aqui, por favor, nos encaminhem pelo Fale Conosco, que a gente vai ter prazer aí em dar atenção e a responder vocês, tá bem? É só por conta do tempo mesmo. Uma pessoa estava me perguntando aqui como acessar a primeira parte da live. Ela ficou salva, gente, no próprio perfil da Fachesf. Ficou como se fosse ali ficou não como se fosse, não, é uma publicação no próprio perfil da Fachesf. Então, quando a gente terminar aqui, vocês entram no perfil da Fachesf e vai estar lá a primeira parte da live, tá? Que eu salvei. Vamos para a próxima pergunta. Com que grau de disposição a Fachesf pretende aumentar sua participação em renda variável? No BCO, né? No plano CD concedido. Essa resolução do Conselho Monetário Nacional permite ir até 70% em renda variável. Uhum. Não existe nenhuma fundação no Brasil que tenha 70% em renda variável. A Previ já teve 70% em renda variável, a Fachesf já teve 30% em renda variável, e era uma alocação predominantemente concentrada em algumas empresas, uma delas era a Petrobras. A Fachesf chegou a ter um desenquadramento em função do volume de aplicações que ela tinha na Petrobras. E a gente Uhum. saiu dessa aplicação um pouco antes daquela capitalização que houve do pré-sal. Nós fizemos uma análise, e foi uma análise acertada, de reduzir bastante a concentração em Petrobras. Então, a política de investimento que a gente traçou para o plano CD concedido foi de ter uma alocação em torno de 20% em renda variável, por CD concedido. Evidentemente, essa alocação ela pode variar, né? A gente estabeleceu uma alocação que antes a gente chamava de estratégica, mas agora a gente passou, porque o pessoal ficava cobrando que, ó, já que tem esse valor nessa coluna de 25%, você tem que atingir esse valor. Então a gente estabeleceu Uhum. uma faixa, né, que no plano CD concedido deve ficar aí em torno de 15% a 20%, eu não tenho exatamente o número, mas é em torno desse valor, de 15% a 20% em renda variável. Muito legal, Luiz. O Célio está perguntando aqui, por que quando eu aumento o percentual de contribuição, diminui o percentual de contribuição eficiente? Eu não entendi, porque normalmente não é isso que acontece, né?
Só explicando aqui como é que funciona a contribuição do plano, né? Célio, eu acredito que você seja do plano CD, né? Porque como você está aumentando o percentual, você tem como escolher esse percentual de contribuição, né? Isso só acontece no caso do plano CD da gente. No caso, quando você faz a sua contribuição, né, a patrocinadora ela tem um limitador aí dessa contribuição, ela vai até um certo percentual, que é o que você colocou ali de contribuição eficiente, tá? Então, na medida que você vai aumentando a sua contribuição, a Chesf, ela vai parar um determinado percentual, né? E isso acontece com todos os participantes, tá? Então, assim, quando você aumenta, se você tiver aí um gap, né, em relação à contribuição eficiente e a que você faz atualmente, de fato ela vai aumentar a parte da patrocinadora até ali o nível máximo que está determinado no regulamento, tá? Então, assim, se você tiver mais alguma dúvida, como você está colocando aí uma questão mais específica sua, por favor, nos encaminhe, fale conosco que a gente vai verificar melhor, tá certo? Luiz, quer complementar em relação a isso? Não, o que eu responderia é isso que você falou, né? Você vai aumentando a sua contribuição, a patrocinadora vai aumentando a dela até determinado limite, onde a patrocinadora não aumenta mais e o participante continua. Se ele continuar aumentando a contribuição dele, não tem mais participação da chefe. Da patrocinadora. Fica até o limite, né, Luiz? Isso aí. A última pergunta, tá, gente? De novo, se a gente não respondeu a sua aqui, por favor, nos encaminhe pelo Fale Conosco, tá? O prédio da Chesf era da Fachesf, que nos pagava aluguel. Foi um bom negócio para a Fachesf vender esse imóvel? Foi um excelente negócio, né? A gente tinha uma grande preocupação com esse imóvel da Chesf, porque ele só tinha um cliente, a Chesf, principalmente aquele imóvel lá do COS, que também foi da Chesf, e se em algum momento a Chesf desocupasse aquele imóvel, a gente não sabia o que fazer com ele. A gente tinha um aluguel que ele, contratualmente, ele era suficiente para superar a meta atuarial, e isso não era vantagem para a Chesf, porque era um aluguel que ficava muito acima do mercado, e aí a Chesf fez uma análise, internamente fizeram uma análise e chegaram à conclusão que era mais vantagem comprar o imóvel. E eles compraram o imóvel e foi um investimento, foi um dos bons investimentos que a Fachesf fez, foi naqueles dois prédios, no André Falcão e no edifício do COS. A rentabilidade foi muito boa. Ah, que legal, Luiz, que legal. Estão perguntando aqui também quantos imóveis a gente tem hoje, Luiz. Só porque a gente está falando de imóvel aí, acho que a gente consegue responder também essa. Isso. Hoje a gente tem uma participação bastante pequena em imóveis. A gente tem os imóveis de uso próprio, que é aquele prédio sede da Fachesf. Existem 2 salas no Rio de Janeiro onde funciona a agência e existe um andar do Empresarial Center 1, que fica ali junto do Shopping Center Recife. Tem esses imóveis, que é muito pouco em relação ao que a gente vê aí em fundações como FUNCEF, até as fundações, principalmente a própria CELPOS, né, que é da CELP, né, que tenha muito imóvel alocado à própria CELP como escritório regional, como escritório nas cidades em que a CELP atua. Perfeito, Luiz. Chegamos ao fim dessa live, tá? Eu queria agradecer muito, Luiz, aí a sua disponibilidade, os esclarecimentos, né, que você nos prestou aqui. Obrigada mesmo, né? Eu acho que o pessoal gostou, nos deram corações, continua nos dando corações aí, isso é muito bom, viu? Isso é uma métrica muito importante aí do Instagram. Quando as pessoas dão coração, estão aplaudindo, a gente está aqui com alguns conselheiros, fiscais deliberativos, né? Então, é importante, né, esse acompanhamento aí das lives também pela governança da Fachesf, né? Os diretores também estão aqui presentes. Tá? Então, também o pessoal da Fachesf mesmo, né? Muito obrigada aí, né, pela presença, né? E de novo, Luiz, agradecer mesmo e eu peço aí que você deixe algumas considerações finais para a gente. Ok, eu estou uma satisfação muito grande ter participado dessa live, né? Eu fico muito satisfeito quando tenho a oportunidade de levar informações para o participante, que esse é um grande desafio nosso, né? Não só levar informação, mas fazer com que o participante entenda essa informação, né? Eu fico satisfeito quando tenho essas oportunidades
e dizer para os participantes que nós estamos à disposição. Eu sempre gosto de dizer isso. O canal é o Fale Conosco. Se for equacionamento do déficit, tem um e-mail lá, equacionamento@fachesf.com.br. Perfeito. Mas se não resolver, por favor, liga, a gente está lá, a gente está de portas abertas para recebê-los, para esclarecer. E acho que o participante deve sim acompanhar, deve sim se preocupar, porque o recurso é dele e ele deve estar sabendo o que é que está sendo feito e como é que está sendo aplicado esse recurso. Novamente, queria tranquilizar todos os participantes que essa crise teve impacto nos investimentos, como todas as outras crises tiveram, mas a gente sempre saiu da crise se recuperando e se recuperando muito bem. A nossa visão é de longo prazo, né? A gente não vai vender nenhum ativo por conta de desvalorização. A gente pode até vender um ativo, mas porque tem uma oportunidade melhor em outro, não por conta de desvalorização. E dizer que aqueles que estiverem aposentados fiquem tranquilos, porque o benefício, como a FACHESP vem fazendo há 48 anos, permanecerá sendo honrado e a missão da FACHESP permanecerá sendo cumprida ao longo de todo esse tempo. Essa é a nossa perspectiva e a nossa certeza de que isso vai acontecer. Obrigada, Luiz. Okay? Obrigada. Muito obrigado. Gente, desculpa, Luiz. Pode falar. Não, muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? A disponibilidade e os esclarecimentos. Gente, lembrando que na próxima quarta-feira, Luiz vai estar aqui conosco novamente, às 17 horas, falando exclusivamente do equacionamento do déficit do plano CD, tá? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, por favor, nos acompanhe novamente aqui na próxima quarta, que ele está vindo também trazer esclarecimentos sobre esse processo, tá? E lembrando que, de novo, se a sua pergunta não foi respondida aqui, mande para o Fale Conosco, que a gente vai ter aí grande prazer de responder, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, né? Obrigada aí pelos parabéns, né? Esperamos todos na próxima quarta-feira, tá certo? Ok. FACHESF, junto é mais que perto. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.